Buenas tardes a todos y todas. Hoy me van a oír hablar en español porque hoy nuestra actividad, que es la última del año y la última de este segundo programa, es conjuntamente entre los colegas de Brasil y los colegas de los países hispanoamericanos. Entonces yo voy a presentar la actividad y el conferencista en español y Thais hará lo propio en portugués. Entonces, esta es la unidad 17, donde vamos a discutir paternidades, sí, en el plural, maternidades, masculinidades, feminidades, y la custodia, guarda de los hijos. Para eso, el primer conferencista es nuestro querido compañero del NEAPS, mi queridísimo amigo Irving Nieves Rolón, con quien tuve la satisfacción de compartir momentos increíbles en la isla de Puerto Rico, de donde él es originario y vive. Irving es doctor en trabajo social, cuenta con investigaciones y publicaciones acerca de la profesión del trabajo social, salud mental, educación sexual, violencia, así como género, y particularmente masculinidades y paternidades. Es el delegado de Puerto Rico en la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, la LAEITS. Actualmente se desempeña como catedrático asociado en la Universidad Ana Méndez en Puerto Rico y coordina el programa de maestría en trabajo social clínico. Ahora paso la palabra, antes de pasar la palabra al conferencista, Thais va a presentar al otro conferencista. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui de novo com vocês, no nosso 17ª live. Vou apresentar e desde já agradeço aos nossos palestrantes. Vou apresentar Fábio, né? Fábio Fabrício Pereira da Silva, formado pela Universidade Federal do Acre, especialista em ensino da filosofia, inteligência e gestão da segurança pública, especializando em história da filosofia, graduado em filosofia e em serviço social, está fazendo a graduação em direito. Atualmente é servidor do Ministério Público do Acre. Muito obrigada, Fábio, por sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo. Bueno, vamos a iniciar con Irving, que por su vestimenta parecería que estuviera en Porto Alegre, pero no, él está en la calurosa ciudad en la isla de Puerto Rico, Borinquen, pero con un aire acondicionado tremendo dentro de la universidad. 30 minutos, Irving, y le agradecemos muchísimo la aceptación para esta actividad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un honor que me hayan invitado a poder compartir algunas reflexiones sobre este tema. Efectivamente, aunque en Puerto Rico haga calor, en nuestras oficinas hace mucho frío. Sí, así que aunque preferiría estar en la playa o algo así, desde ahí hablarles, pero no, estoy en la oficina pasando un poco de frío. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Miren, comienzo por compartirles que este tema que discuto parte de una publicación que ya vi que Carlos la compartió. Yo trabajé esa publicación sobre custodia compartida desde la perspectiva de género masculino, cuando en Puerto Rico estaba comenzando a plantearse hacer una ley sobre custodia compartida. Anteriormente no había esa ley, así que y fue una ley que pasó por muchas dificultades para que se pudiera aprobar, ¿verdad? Hubo muchos proyectos, se retiraba el proyecto de ley, se cambiaban los proyectos de ley, se cambiaba el lenguaje, hubo muchas resistencias, hubo muchas negociaciones, tomó varios años poder aprobar una ley de custodia compartida. Planteo eso como contexto de qué iba sucediendo cuando comencé a trabajar este tema, esta publicación. Sin embargo, quiero... Ahí.
Sin embargo, quiero ¿verdad? Compartir desde el principio que no discuto el tema de la custodia compartida desde consideraciones legalistas, ni desde el derecho o jurisprudencia. Si así fuera, esta discusión quedaría sujeta probablemente a las variaciones jurisdiccionales y variaría también dependiendo de nuestros lugares de residencia. Así que este tema, como decía, lo atiendo desde el análisis social o incluso psicosocial. Hacer un análisis sobre la custodia compartida requiere que se hable sobre configuraciones o paradigmas que se tienen acerca de qué significa ser padre y qué significa ser madre. Eso me parece importante que nos detengamos para considerarlo, porque las visiones que se puedan tener en las jurisdicciones que sean, en sus países, en el mío, en todos, sobre lo que es la custodia compartida, va a quedar siempre sujeta a la idea de que tanto el padre como la madre son capaces de hacerse responsables de sus hijos e hijas. Sin embargo, hay consideraciones que tienen que ver con la formación de los hombres y las mujeres que limitan esa visión o esas consideraciones, ¿verdad? Así que ponderar qué es ser padre o qué es ser madre también requiere que analicemos esas construcciones sociales que se han realizado sobre lo que es ser hombre y sobre lo que es ser mujer. De forma que esas definiciones sobre lo que es ser hombre o ser mujer matizan las formas en las que se desempeñan esas paternidades y esas maternidades. Así que esta idea, si bien debería ser bastante sencilla de comprender, cuando vemos en la ejecución y cuando vemos en los estados de derecho, nos damos cuenta que no necesariamente se considera así, que pasamos por alto muchas consideraciones sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo se nos socializa para ello y qué implicaciones tiene eso a la hora de desenvolvernos como padre o como madre. Así que entendamos que para hablar de las paternidades y las maternidades también tenemos que hablar sobre lo que es ser hombre y sobre lo que es ser mujer. Y esto, por supuesto, más allá de otras identidades u orientaciones de género, al hablar sobre género masculino o género femenino, ¿no? Así que para no hacer más compleja la discusión, lo mantenemos ahí, pero a sabiendas de que hay otras identidades de género que pueden hacer más compleja esta discusión. Asimismo digo, esto no es solamente un asunto de identidad personal, es un asunto también, o sea, no es un asunto de cómo cada persona se visualiza a sí mismo como hombre o como mujer, o como padre o como madre. Es también un asunto de cómo a nivel social, a nivel político, a nivel estructural, se tienen ideas, paradigmas acerca de cuáles son las habilidades, los roles, las capacidades que tiene cada cual para desempeñarse en la crianza o tutela de sus hijos e hijas. Debemos entender que a nivel social se generan significados que suscriben lo que significa o implica ser hombre o ser mujer con unas alegadas capacidades implícitas o esperadas de cada género. Esto nos lleva a hablar sobre el patriarcado. El patriarcado que, como saben, se discute a partir de los estudios feministas. Desde el feminismo traen estas discusiones del patriarcado y nos sirven o han servido para explicar las relaciones sobre los géneros, la opresión sobre las mujeres, esencialmente, ¿verdad? Podemos definir patriarcado como un sistema de autoridad masculina que legitima la opresión de las mujeres a través de instituciones políticas, sociales, económicas, legales, culturales, religiosas, etc. Como les decía, el patriarcado suele explicar la opresión institucionalizada hacia las mujeres, pero que es en lo que quiero concentrarme, con menos frecuencia se discuten las implicaciones negativas de este patriarcado para los hombres. Parecería que el patriarcado es algo que los hombres decidieron atribuirse como para hacerle daño a las mujeres, pero ese análisis resulta simplista. Esto no significa que en efecto se pueda documentar y que esté probado por años de historia, ¿verdad? Cómo las mujeres han sido desvaloradas y oprimidas históricamente. Sin embargo, estas discusiones sobre
que ser hombre han pasado por alto y no focalizan, además de los privilegios que se nos atribuyen a los hombres, privilegios que constantemente se pueden constatar, ¿no? Es algo fácil de constatar cuáles privilegios hemos tenido los hombres si miramos a lo largo de la historia y cómo las mujeres se han visto afectadas a lo largo de la historia. Pero no miramos entonces qué implicaciones tiene para los hombres y qué costos tiene para los hombres y que para los hombres, cuando comparamos los hombres con las mujeres, vemos en los hombres mayores que asumen mayores actividades de alto riesgo, hay mayor consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, hay mayor involucramiento en actividades delictivas y por consiguiente más hombres encarcelados. No sé, en sus países, cuántas cárceles hay para hombres, cuántas cárceles hay para mujeres, y pues es muy dramática la diferencia entre cárceles de hombres y mujeres. E igualmente eso nos lleva a pensar cómo el Estado y las políticas desvían o ponen atención, las políticas sociales ponen atención más en las mujeres y las políticas que son dirigidas a los hombres son más sobre asuntos de seguridad, ¿verdad? Sobre protección. Eh, entonces, ¿dónde queda el balance que podamos ver de forma equitativa a los hombres y mujeres sobre ese aspecto? Los hombres tenemos menores expectativas de vida, los hombres nos morimos primero, ¿verdad? Hay más hombres sin hogar. Y también estas definiciones sobre masculinidades conllevan un distanciamiento en los hombres de las relaciones cercanas. Tenemos menores redes de apoyo. Insisto, todo esto lo comparto poniendo el contexto de qué cosas están detrás de lo que significa ser hombre. Una de las formas, las masculinidades las podemos catalogar de distintas formas. La principal forma de masculinidad, la que se conoce como la masculinidad hegemónica, es aquella masculinidad que es socialmente aceptada, que se entiende que es una masculinidad que refleja el poder social y que eh, eh, ejerce dominación, no solo sobre las mujeres, sino sobre incluso otros hombres que no satisfacen esa masculinidad hegemónica. Pero parte de esa masculinidad hegemónica lleva a que los hombres eh, tengamos muchas dificultades para expresar nuestros afectos, porque los entendemos como signos de debilidad. Nos lleva a ejercer violencia, porque lo entendemos como algo natural de ser hombre e incluso como un deber de ser hombre, que tenemos que ser violentos para poder defender lo que nos corresponda, defender la dignidad, proteger la dignidad de las damiselas que están a nuestro supuesto, son nuestra supuesta responsabilidad. Todo eso está como parte de esa masculinidad hegemónica, incluyendo las conductas de alto riesgo que, que podemos verlas hasta en asuntos como conducir, ¿verdad? Conducir un vehículo de motor, vemos que hombres asumen más conductas de riesgo al volante. Así que esas son algunas de las consideraciones que están al entender lo que es la masculinidad hegemónica. Esta masculinidad hegemónica pues implica esa formación social de los hombres, los lleva a estar distanciados de las dinámicas de cercanía familiar y de la crianza. Luego, en procesos de custodia, esto es utilizado para alejar a la figura paterna de sus hijos e hijas. Entonces, un planteamiento que llevo para ir compartiendo e ir reflexionando es que si al momento, y doy un salto hacia imaginarnos ya en el juzgado, en los tribunales de justicia, y experimentando resistencia para la custodia compartida, para que la custodia se le asigne a hombres, vemos que hay unas definiciones que se dan por hecho y que se penaliza a hombres que interesen asumir la custodia por estas formas sociales de entender lo que es la hombría y por la forma en que socialmente se han ido formando a los hombres. Entonces, sí, socialmente
se han formado a los hombres para que sean violentos, para que nieguen su afectividad, para que estén lejanos al hogar y a la crianza, pues cómo es que ese mismo sistema, que también es patriarcal, que es parte del sistema patriarcal, pues termina siendo utilizado para distanciar a los hombres o negarles la posibilidad de custodia. Fíjense que cuando digo esto y he hecho un salto muy rápido, ¿verdad? Por la cuestión de tiempo, pero todo esto, incluyendo los estudios de género masculino, no ni atentan ni rechazan los feminismos ni la opresión de las mujeres, como comenzaba discutiendo la presentación. De hecho, son los estudios feministas los que inician los estudios de las masculinidades. Son grupos feministas quienes comienzan a observar que si se quería justicia, si se quería equidad, no se podía trabajar solamente con las mujeres. Había que trabajar también y que había que atender qué sucedía con los hombres. Así que es desde ahí, desde los propios estudios feministas, que nacen los estudios de las masculinidades. Y desde ahí es que estoy compartiendo todo esto. Quise hacer esa aclaración porque de repente parecería que solamente estoy hablando de los hombres como afectados y no estoy considerando todo lo que viven las mujeres y han vivido históricamente las mujeres. Sí, todo eso está contenido y todo eso es parte esencial de lo que produce estos estudios. Pero si me detengo a discutir eso, pues no llegaría a hablar sobre el tema de los hombres y de la custodia. Hago una pregunta retórica y es si hay equidad en sus países, la hay o no la hay, equidad en los tribunales de justicia al momento de asignar custodia de hijos e hijas, ¿verdad? Realmente hay una equidad, se observa. Yo puedo decir que en Puerto Rico ha comenzado a observarse diferencias, que comienza a analizarse de otra forma, pero es porque la ley ha obligado a que se considere la custodia compartida como primera opción. Entonces, en Puerto Rico eso es requisito hacerlo. Si luego de evaluarse se considera que no procede, que no es conveniente para el bienestar de los hijos y las hijas, pues entonces se llegan a otros arreglos. Pero si no fuera por esa ley, probablemente todavía estaríamos como estábamos, ¿verdad? Hace más de una década atrás, en que no se consideraba la custodia compartida de forma equitativa, básicamente porque se entendían que los hombres no estaban capacitados para hacerse cargo de la crianza de los hijos e hijas. Algunos de los comentarios, ¿verdad?, que comparto es que existe tendencia a entender que la persona responsable de la crianza por orden natural es la mujer. Entonces, si también se ha observado, ¿verdad? Además de entender que por orden natural es la mujer la que es responsable de la crianza, se ha observado que en la crianza los hombres realizan roles con menos regularidad que las mujeres. Eso también está documentado en la literatura. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre esto y pude constatarlo. Pero entonces esto tiene la doble implicación de alejar a los hombres de las responsabilidades parentales, mientras se sobrecarga a las mujeres con las responsabilidades de la crianza. Entonces, cuando se daban estas discusiones, yo llegué a estar en algunos foros, precisamente en donde había audiencias feministas. Ok, fíjense esta situación. Por años tenemos discursos que indican que las mujeres han sido oprimidas y que han sido obligadas a atender las circunstancias de la crianza y del hogar, ¿verdad? Toda una vida con ese discurso. De repente llega un momento en que comienza a hablarse, comienza a considerarse que la crianza de los hijos e hijas sea de forma equitativa entre hombres y mujeres. Pues sucede eso y entonces grupos feministas comenzaron a defender que eso no podía ser porque eso iba en contra de las mujeres. Yo estuve en escenarios en los que eso sucedió y que tuvimos que algunos traer ese argumento pero llevamos años peleando, haciendo las luchas por la equidad y por justicia para las mujeres. Y ahora que existe esta posibilidad, el discurso está cambiando para decir que esa es una tarea natural de las mujeres, ¿verdad? Y entonces hubo reflexión sobre eso. Así que insisto en que es una reflexión en que tenemos que ir haciendo mientras nos vamos cuestionando la forma en que hemos
sido socializados y socializadas, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. No se trata de alejar a los hombres de las responsabilidades parentales y tampoco de sobrecargar a las mujeres con esas responsabilidades. El patriarcado llega a considerar las esferas públicas como un espacio para los hombres y las esferas privadas como un espacio de las mujeres. Eso es parte de lo que sucede con el patriarcado. Entonces, como les iba comentando ahora mismo, se han explicado las barreras y resistencias que han tenido las mujeres para acceder a las esferas de poder público. Y las mujeres han realizado grandes luchas para superar eso. Lo que no observamos es que, así como las mujeres han encontrado grandes resistencias para acceder a las esferas de lo público, muchos hombres van encontrando resistencia para acceder a las esferas de lo privado. Entonces, es parte de la misma dinámica que comentaba sobre el patriarcado y que tenemos que ir abriendo nuestra visión para que tanto las mujeres tengan acceso equitativamente a las esferas de lo público como los hombres equitativamente acceso a las esferas de lo privado como es el hogar y la crianza de los hijos y las hijas. Uno de los temas principales que exacerbaba esta discusión era si la custodia compartida es un asunto de manutención, si es un asunto de que los hombres estaban tratando de problematizar el tema de la custodia compartida porque eso les implicaba una reducción en pagos de manutención económica por sus hijos e hijas o por la pensión alimentaria, como le llamamos en Puerto Rico. Y muchos discursos iban sobre eso, argumentaban que la principal razón para que se estuviera hablando sobre eso eran hombres que querían ahorrarse dinero a la hora de pagar. Y eso fueron discursos muy públicos. Sin embargo, no se cuestionaba, no se planteaba, y al día de hoy a veces sucede eso, que tan nocivo, tan dañino es la idea de que un hombre simplemente quiera la custodia compartida para ahorrarse un dinero de manutención económica, como que la razón para que una mujer solicite no quiera o se niegue a la custodia compartida porque lo que quiere es recibir una pensión o una manutención económica. Y lo voy manteniendo de esta forma dicótoma, ¿verdad? Porque es la mayoría de los casos, pero sabemos que hay excepciones a esto, que esto no ocurre así necesariamente, pero ciertamente entendemos que la mayoría de los casos refleja o se señalaba la situación de hombres queriendo evitar pagar la custodia, pero no se mencionaban las mujeres no queriendo la custodia para recibir una manutención económica. Y ambas ideas, pues, de por sí solas son negativas y ninguna de las dos ideas velan por el bienestar de los hijos y las hijas, que es de lo que se supone que se trata la custodia compartida. O sea, de que sea conveniente para los hijos y las hijas tener esa comunicación con padre y madre, experiencias de vida de forma equitativa con el padre y la madre. Y reconociendo que ya a la hora de adjudicar esto, los arreglos de custodia compartida no tienen que ser necesariamente equitativas, o sea, no tienen que ser 50% y 50% de tiempo. Podrían, dependiendo de las circunstancias del padre y la madre, dependiendo de los arreglos que existan, ¿no? De las circunstancias que se vivan, podría igualmente haber una custodia compartida en el que el padre o la madre tengan más del 50% versus, pues, por supuesto, la otra parte menos del 50% del tiempo. Esa es una posibilidad que es viable y que también puede resultar conveniente. Para ir concluyendo, ¿verdad? Y mantenerme en el tiempo, quiero comentar
Bueno, pues, ¿qué podría suceder? Y esto lo digo porque no sé el Estado de Derecho ¿verdad? En todos los países que están representados aquí, si existe la custodia compartida. Mañana te traigo la latina, mañana. Mañana te traigo la latina. Ixa, estás con el micrófono abierto y Irving con el micrófono cerrado. Tú estás sin micrófono, Irving. Me está Ahora sí. cerrando el micrófono. Empiezo a hablar y me cierran. Ya superado, gracias, qué Vale, pena. gracias. Gracias. Pues, partiendo de que probablemente hay países en los que no está la custodia compartida como primera consideración eh, ¿verdad? A la hora de adjudicarse la custodia, pues comento algunas cosas que podrían suceder. Podrían suceder muchísimas cosas, muchísimas. Algunas no están consideradas aquí, algunas podrían ser terribles y algunas podrían ser muy buenas. Eh, a veces hay miedo de qué va a pasar si se adjudica la custodia compartida. Bueno, podría pasar que la custodia sea asumida por una parte que no esté capacitada para ello. Eso podría suceder. Algo que se mencionaba mucho acá era que hombres que querían la custodia compartida iban a terminar delegándole esa crianza a su madre. O sea, que a la abuela de los niños era quien iba a terminar criando a los nietos o las nietas. Eh, eso se alegó y eso podría suceder. Sabemos de casos en que eso sucedió. Eh, que, que los padres terminaran encontrándose con que el hacerse cargo de la crianza de los hijos y las hijas les restringiera la capacidad de producir económicamente. Eso también se ve desde el lado negativo de qué podría pasar o qué pudo haber sucedido. E implicaciones negativas para los hijos e hijas a partir de una figura paterna que no estaba siendo responsable o adecuada para la crianza. Ahora bien, también esto de la custodia compartida podría implicar justicia para quienes desean participación activa en la crianza, ¿verdad? Podría ser que padres y madres que quieren estar más tiempo y que quieren dedicarse a la crianza de sus hijas e hijas, pues tengan la posibilidad de hacerlo y que no queden limitadas por un tribunal de justicia. También podría ser tiempo equitativo de las partes para cumplir con la crianza, pero también tener tiempo disponible para desenvolverse en otros quehaceres, ¿no? Entonces observamos personas que después de una separación y que cada cual, cada cual tuvo custodia, pues entonces tuvo tiempo para desarrollarse, para hacer otras cosas. Eso es lo que llamamos acá respiro o incluso programas de respiro, para que las personas puedan hacer balance en sus vidas, puedan equilibrar distintos aspectos de sus vidas y que por consiguiente tengan implicaciones positivas para los hijos e hijas. Pues de esta forma resumo y concluyo la participación, haciendo una invitación a que la custodia compartida sea evaluada de forma justa, que miremos y que analicemos realmente desde qué consideraciones tenemos que tal vez arrastran nuestra socialización, nuestros prejuicios, nuestros sesgos, pero que seamos realistas, reconociendo que no necesariamente padre o madre, por ser padre o madre, significa que esté mejor capacitado para hacerse cargo de la crianza de sus hijos e hijas, sino que cada caso, cada circunstancia sea evaluada en sus propios méritos. Esa sería la recomendación y con eso concluyo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vou passar a palavra para o nosso palestrante. Fábio, por gentileza. Entonces, inicialmente, muy buenas noches a todos. Saludo a todos de lengua española, pero voy a hablar en lengua portuguesa, mi lengua originaria. Estoy ubicado cerca de Bolivia y Perú. Estoy hablando de la floresta amazónica. Que traigo una experiencia de servicio social, más también de derecho, que es mi formación también. Entonces, mucho gusto a conocer al doctor Irving. Gracias por la ponencia, por las informaciones que están también tan cerca de las constataciones que, por cierto, vamos a traer para esta discussão. Boa noite a todos os irmãos brasileiros e brasileiras. Eu falo aqui desde a Floresta Amazônica, estou no Acre,
o estado mais ocidental da Amazônia. O lugar de fala é importante, não é? Estou, inclusive, no ambiente acadêmico, e a minha cidade é incrustada na floresta amazônica, no coração da floresta amazônica, na tríplice fronteira com Peru, Brasil, com Peru e Bolívia. Preciso também de que lugar de fala eu venho trazer algumas informações e compartilhar e ajudar um pouco nesse diálogo. Tenho uma formação na área da filosofia, mas no serviço social, foi onde eu trabalhei a maior parte da minha trajetória profissional, na implantação do serviço de acolhimento familiar aqui na cidade de Rio Branco, na gestão do SUAS, nos conselhos de direito. Depois, uma trajetória no Ministério Público do Estado, e aí enveredando na área do direito, terminando com um mestrado na questão migratória, na questão de fronteira, que é uma questão que eu trabalho e que eu, enfim, atuei aqui por bastante tempo no estado do Acre. Enfim, atendendo um convite muito inesperado do professor Carlos Montanho, estamos aqui para tentar dialogar com algumas questões sobre guarda compartilhada e proteção à infância, papéis de masculinidades e paternidades que são socialmente construídos. Eu venho da área do direito também e preciso falar desta área, que é uma área que ainda não é totalmente atravessada pelas questões de gênero, como queremos aqui na proteção e defesa da infância. Precisamos inaugurar no universo da justiça brasileira, da justiça, uma justiça de transição em que as questões de gênero perpassem também a lógica das proteções de todos os públicos, inclusive de crianças e adolescentes. Bom, nós temos uma legislação, a primeira vez que a guarda compartilhada ou compartida é regulamentada no Brasil é em 2008, a primeira legislação. Temos em 2014 uma alteração do nosso Código Civil, criando ali as regras da aplicação da guarda compartilhada. Antes de 2008, o nosso Código Civil apontava apenas a possibilidade da guarda unilateral, que na prática era uma guarda unilateral materna. E a gente pode até fazer uma crítica do ponto de vista das decisões judiciais, e aí falo do espaço que eu ocupo no sistema de justiça local, que mesmo evocando o Instituto da Guarda Compartilhada, essa guarda é uma guarda do ponto de vista jurídico organizada, pensada, mas do ponto de vista fático, acaba voltando-se a um status pré-legislação da guarda compartilhada, sendo uma guarda unilateral materna. Bom, mas é preciso a gente ver um pouquinho o histórico desses papéis sociais construídos, religião, família, escola, direito canônico que influencia no direito civil, enfim, e isso acaba nos comprometendo a perceber novas parentalidades, novos arranjos familiares. No nosso Código de 1916, no nosso Código Civil, nós tínhamos então a figura do pátrio poder, juridicamente um contributo do direito romano do pater familias. Esse poder exclusivamente exercido pelo pai como guardião exclusivo da família. Interessante que no Código Civil de 16, as mulheres, elas se tornavam, com o casamento, relativamente incapazes. O casamento transformava juridicamente a mulher como civilmente, com uma capacidade civil reduzida. Tirava a capacidade civil plena da mulher, porque ela tinha, inclusive, o débito conjugal com seu esposo. Veja, isso é o ordenamento jurídico brasileiro de pouco mais de 100 anos atrás. Bom, em 62, nós temos o Estatuto da Mulher Casada, em que o exercício do pátrio poder, ele é legitimado como sendo competência de ambos os pais. Até que temos a lei do divórcio, e nesse caso, 77, com a dissolução da união conjugal, essa guarda era concedida, e esse era o termo da lei, concedida ao cônjuge inocente. Olha a lógica criminal envolvendo aí quase o direito civil nas relações familiares. O cônjuge inocente, então, iria exercer a guarda das crianças. Ou, quando os dois fossem responsáveis pela dissolução da sociedade conjugal, caberia à mãe. Bom, 88, nova ordem constitucional, outros princípios e valores. Tenta romper um pouco essa lógica, então o poder familiar aparece lá no 226 da nossa Constituição, que depois irradia lá para o nosso Código Civil de 2002 a transformação do pátrio poder em relação ao poder familiar. Fiz essa breve caminhada nos nossos normativos,
para ver como que essas construções dos papéis sociais de masculino e feminino, de cuidado ou não cuidado, estão previstas nos nossos ordenamentos jurídicos. Bom, estamos falando de uma medida jurídica, mas também social. Do ponto de vista social, é preciso entender que está introjetado na nossa forma de conceber o cuidado a partir de um aspecto de biologizante, né? Biologização e a sexualização dos papéis. Então, os homens sempre para a vida pública, o que se dava aos meninos para brincar? Espadas, carros, conquistar os mundos, sempre a perspectiva para fora da ambiência doméstica. Ao passo que as meninas, as mulheres, ensinaram sempre da porta de casa para dentro. Então, esses papéis sociais pautados pela sexualização e pela biologização, eles acompanham também o universo jurídico, né? Então, essa polarização, esses opostos entre cuidado ou não cuidado, o cuidado apenas materno e o não cuidado paterno, e aí nós temos, se colocássemos guarda compartilhada ao lado de alienação parental, guarda compartilhada como uma resposta às questões de alienação parental, enfim, é um assunto que, infelizmente, nós estamos aí cercados de muitos tabus, mitos, desconhecimentos sobre a alienação parental. Enfim, a guarda compartilhada, a nosso ver, pode ser inclusive uma resposta porque estabelece uma corresponsabilidade. A própria lei da guarda compartilhada do Brasil, ela traz por 3 ou 4 vezes o termo equilíbrio, né? Equilíbrio entre as relações, equilíbrio no cuidado. Enfim, do ponto de vista normativo, jurídico, temos isso previsto, mas não temos a mesma sintonia do ponto de vista fático, social, em razão das questões que estamos a apontar, da construção identitária, desta desconfiança de uma duplicidade da possibilidade de vínculos familiares e de cuidado. Há uma desconfiança generalizada, inclusive do próprio judiciário. Isso é ruim quando se pleiteia uma guarda compartilhada, quando se consegue, por exemplo, uma decisão judicial nas horas da infância de guarda compartilhada, mas que, na verdade, ela é revogada com muita facilidade, inclusive lastreada, por vezes, em documentos técnicos, científicos, diríamos assim, né, de equipes que desconhecem ou não acreditam na possibilidade desta duplicidade de vínculos familiares e na possibilidade de cuidados parentais mais equilibrados. Bom, numa perspectiva machista, jurídico, patriarcal, como foi colocado, o Instituto da Guarda Compartilhada caminha numa contramão desta visão, porque propõe um giro, um redirecionamento dos processos de cuidado. E aí precisamos enfrentar, de fato, as questões relacionadas ao gênero dentro da discussão sobre guarda compartilhada. Em que pese a haver uma legislação um pouco mais avançada, temos uma cultura que não nos permite, que entende a família contemporânea, que entende, que a quer como uma família contemporânea, que não tem mais os mesmos contornos da família do Código de 16 e que guarda traços muito característicos e significativos da família patriarcal, na qual caberia à sua mãe a exclusividade do cuidado com os filhos. A literatura, quando tenta conhecer um pouco a figura paterna, principalmente a literatura do direito civil, os civilistas brasileiros, eles apontam 3 momentos da função do pai no cuidado familiar. Século XX. Primeiros anos, pouca reflexão sobre a paternidade. A partir dos anos 30, 40, uma reflexão sobre uma paternidade muito pela perspectiva dos reflexos da ausência paterna no desenvolvimento da criança. Pelos anos 60 e 80, nós temos ainda essa questão da nocividade, da ausência, mas iniciamos novos debates sobre essa reorganização dos papéis sociais de masculino e de feminino. Então, nós temos ainda não jurisprudencial, senão doutrinária, de discussão desses papéis, o papel da mulher no âmbito público, a mulher que vai para a ambiência pública e que esses cuidados, até então tidos como exclusividades dela, pelo mito do amor materno, pela lógica judaico-cristã que atravessa a forma como essas relações são concebidas, que o mundo jurídico também
se baseia nessas perspectivas também. O direito canônico influencia ainda hoje alguns aspectos do direito civil. Então, nós temos aí a guarda compartilhada como um reflexo também destas perspectivas de mudança no âmbito jurídico. O professor Ivan fez uma pergunta que eu também tinha colocado aqui nas minhas provocações. Pela experiência nossa de ouvir, de participar de audiências, de debates jurídicos aqui, debates com jurídicos da área da justiça da infância, justiça da família, por vezes a desconstituição de uma decisão de guarda compartilhada sob a perspectiva de que, na verdade, aquele pai que exerce uma parte da guarda compartilhada, na verdade, buscou outra mulher, outra pessoa, outra figura feminina, materna, que seja avó, que seja tia, que seja uma pessoa que pagou para cuidar do filho, para cuidar da filha. Isso é muito forte nos relatos e nos documentos técnicos produzidos, e muitas vezes os promotores de justiça, e tem uma presença no Ministério Público, acabam então se manifestando nessa perspectiva de retornar à guarda unilateral a partir, né, destas constatações, enfim, que não houve um equilíbrio de fato no cuidado. Isso nos parece algo que precisamos, né, descer com um pouco mais de tempo, entendimento para saber e para identificar melhor essas questões, porque tem aí muitas pseudociências sobre as relações humanas, familiares e sobre os cuidados, e o Poder Judiciário, o universo jurídico, acaba se baseando em constatações que, efetivamente, a despeito de estarem sobre o manto da proteção do melhor interesse, do interesse superior da criança e do adolescente, acabam por aviltar esses direitos. Bom, eu não gostaria de avançar um pouco mais, até para a gente ter um pouco mais um momento de diálogo, de conversa. Queria trazer apenas mais alguns poucos pontos para a gente pensar ainda no reflexo da questão de gênero. A guarda compartilhada estabelece uma custódia jurídica, né, de ambos, né, em que pese a custódia física ainda ser muito mulher. E há uma dificuldade do universo masculino em assumir essas tarefas do cuidado. Isso é constatado, a antropologia fala isso, o direito pode falar isso, baseado nessa questão da formação, como falamos, do mundo de fora, do homem, do mundo de dentro da mulher. Então, esta conjugalidade, essa parentalidade, esses papéis de masculino e feminino são vistos de forma diferentes, tanto para homem quanto para mulheres, e também as expectativas sobre esses papéis também são diferentes. Isso gera, inclusive, uma situação de desatrelamento da realidade jurídica à realidade fática, e gera, principalmente para os homens que estão envolvidos nesse processo, como já tem pesquisa sobre isso, questões relacionadas à própria saúde mental, a capacidade, o próprio questionamento de ser cuidador, de ter cuidado ou de não ter cuidado, de ter afeto ou não ter afeto. Há um risco que eu, pela realidade mesmo prática do dia a dia, identifico, que também o professor colocou isso, a guarda compartilhada numa perspectiva meramente da condição material dos filhos. Muitas vezes, no judiciário, o critério que tem preponderado para a concessão de decisões de guarda é a capacidade econômica ou de conforto material do filho ou da filha. Isso me parece que é um problema, um perigo, que inclusive desfigura um pouco aquilo que o legislador pensou, né, como uma legislação avançada, progressista, em que pese algumas possibilidades de melhoramento dela, mas progressista, sobre os arranjos familiares, sobre os conceitos de família. Em que pese a própria lei da guarda compartilhada colocar de forma muito concreta a necessidade da orientação técnico-profissional, enfim, mas no dia a dia, e falo, por exemplo, de uma realidade jurisdicional em que as varas de infância não têm equipes técnicas de apoio, que se socorrem de outras equipes de políticas públicas, como, por exemplo, equipes do SUAS, que não são vocacionadas para esse trabalho. Então, pensar também como é que num país deste tamanho, como o Brasil, essas realidades e essas legislações, elas são, diríamos assim, executadas, quais as redes de proteção disponíveis. Estou num local extremamente carente, a nossa vara da infância e juventude não dispõe, por exemplo, de técnicos, ou você vai no interior do Acre, onde nós temos a realidade indígena, realidade migratória, alto índice nós ainda temos a figura do tráfico interno de meninos e meninas para a capital, sob o pretexto
do estudo, e, na verdade, é para satisfação sexual do patrão. Então, ainda temos isso na Amazônia, né? Tantos anos de ECA, enfim. Então, como é que, inclusive, o sistema de justiça lida com essas agruras aí? Há um fator amazônico, né, que atravessa também essas questões de gênero, há um fator amazônico que atravessa também as questões de proteção e defesa da infância. Estou numa realidade em que a violência sexual campeia, violência sexual infanto-juvenil, o mito do boto nada mais é do que um adulto que viola sexualmente uma criança, e que a natureza cultural, mítica, enfim, é criada como uma forma de camuflar essas violências, ainda é muito presente. Então, trouxe elementos, enfim, não é uma fala tão acadêmica, toca um pouco a minha realidade aqui pessoal e regional, e não poderia fazer isso sem falar também do chão em que eu piso e das realidades que eu vejo. Penso que em termos de Brasil, a gente tem muito a avançar, mas nós temos Brasis dentro do Brasil. E Brasis que violam, e Brasis em que o Estado continua a ser um dos maiores violadores. A guarda compartilhada, em que pese toda a beleza que é a nossa legislação do ponto de vista do equilíbrio, das relações, ainda encontra uma realidade institucional e cultural bastante complexa para ser executada. Bom, enfim, são apenas ideias e provocações e podemos dialogar sobre elas. Muito obrigado pela paciência na escuta. Muito obrigada, Fábio. Excelente as falas, né? Só para registrar, né, que esse foi um tema sugerido no seminário que fizemos no início do NEAPS 2, né, desse segundo programa, em meados do ano, e foi sugerido por vocês, né? É um tema muito pouco trabalhado, né? Ainda talvez trabalhado com certa timidez, não por quem trabalha, mas digo no coletivo, né? A abordagem é muito ainda incipiente e são poucos os colegas que se debruçam a essa discussão. Então, vamos tentar aproveitar o Fábio e o Irving para comentar, para tratar, para discutir, para debater. Vou dizer a mesma coisa em espanhol. Para los y las colegas hispanoamericanos, aprovechemos a Irving y a Fabio para poder discutir y presentar debates, preguntas, etcétera. Entonces abrimos el micrófono. Bem, eu queria trazer para análise, até aproveitando que muito o Fábio falou, o Irving também, de retratar a realidade em que há um desmonte ali de definição de papéis em relação ao homem pai, à mulher mãe, e prioridade de cuidado, enfim, né? A guarda compartilhada tira o foco de como a mãe deve ser, de como o pai deve ser, e, na verdade, joga o holofote para como a criança deve ser cuidada, o adolescente também protegido, e aí essa responsabilidade se torna compartilhada, dividida. Mas a gente ainda tem no dia a dia a imensa dificuldade de desconstrução dos valores machistas, e dentro do CREAS, acho que o Fábio vai conhecer por estar dentro do Ministério Público, nós trabalhávamos sim a questão da parentalidade com a participação da figura paterna nos cuidados em situações de violação, mas tanto no CREAS como no próprio Tribunal de Justiça, ou né, atuando como perita ou como assistente técnica, a minha grande dificuldade foi em esses homens, pais, desconstruírem
toda uma vida de valor cultural imposto. Era realmente recorrente pais que, ao desenvolver a parentalidade, a paternagem, precisou recorrer a uma figura feminina, seja mãe ou seja companheira, para dividir esses cuidados, né? E isso não significa, obviamente, que não havia uma postura de cuidado, de proteção. Mas não só complica na hora de defender ali a guarda compartilhada, como demanda um trabalho mais assíduo, mais regular, um trabalho pedagógico, socioeducativo de desconstrução, o que no âmbito do judiciário não é possível. Quando se tem um assistente técnico atuando no processo, esse assistente técnico tem uma maior aproximação dessa figura masculina, tem ali a oportunidade de se apropriar de abordagens socioeducativas, de desconstrução de situações machistas, mas eu acho que o SUAS, enquanto componente ali da rede de proteção, falha muito, porque a assistência social tem a sua matricialidade sociofamiliar, mas ainda trabalha muito a mulher no cuidado, ainda não atentou para essa desconstrução de papel social. E quando se propõe a trabalhar vínculos, né, dentro da rede de proteção, eu imagino que é um espaço riquíssimo para trabalhar a parentalidade. Mas a questão é que nem judiciário e nem executivo, por meio do SUAS, se apropria disso. Então fica aquém essa reelaboração de uma política pública ou de uma construção de novas perspectivas de parentalidade, não baseada em papéis sociais, mas em corresponsabilização. Por isso eu imagino que o reflexo da guarda compartilhada ainda é muito pequeno em relação à guarda unilateral. Lá no juiz, no processo, o afunilamento, né? Se a gente não conseguir mudar toda essa estrutura, fica muito difícil. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí do Fábio, qual é essa perspectiva do trabalho cotidiano de desconstrução e possibilidades de trazer uma nova característica de parentalidade sem imposição de papéis, especialmente mulher e homem, né? Só queria complementar com essa questão, antes de devolver para os... Não sei se o Irving está aí também, mas para o Fábio, que tem a ver com isso que a Michelle está levantando, né, de uma cultura, e que o Fábio também falou na sua intervenção, e o Irving também chamando, inclusive, de uma masculinidade hegemônica ou dominante, e que ela ainda é muito forte, muito hegemônica, muito dominante. Só para representar, quando eu tive meu filho, todo mundo me perguntava, mas com um risinho na boca, né? E você sabe trocar fralda? Tipo, perguntar isso a um homem, ninguém perguntaria para uma mãe se sabe trocar a fralda do filho. Mas perguntar para o homem até tem uma coisa de engraçado, de cômico. Quando você vai numa consulta médica, isso até hoje é muito forte. Não tem um único médico ou médica que vire para o pai, né, e que fale para ele. Ao contrário, pode até dar as costas para o pai e fala para a mãe, né? Porque o pai é culturalmente entendido como não competente para isso. Se está aí presente, que bom, mas é com a mãe que tem que se dialogar. Então, essa cultura ainda é muito forte, é extremamente dominante, e é essa cultura fundamental para a atribuição da guarda unilateral, né?
nós já discutimos isso, né, na nossa lá primeira unidade, como a própria alienação parental, de alguma maneira, é naturalizado e é o comportamento esperado socialmente numa sociedade machista e patriarcal. Afinal, quem, por sua condição natural, né, supostamente natural, isso que o Fábio chamava da biologização, né, é, é, é a figura responsável e mais competente para o cuidado dos filhos. A questão é que, se partimos disso, e isso tem um pouco a ver com o que o Irving colocava, né, os dois lados, se partimos disso, da naturalização da mulher e sua natural melhor condição, melhor preparo para cuidar dos filhos, como resistir esse também discurso machista, como enfrentar também esse discurso machista que, na mesma lógica e operando a mesma naturalização, ou biologização, vai dizer que o homem é mais preparado para a política, né, para a atividade laborativa. Ou seja, ambas são... Acabou a luz aí, agora voltou. Ambas são representações dos dois lados do mesmo discurso machista, da mesma biologização que se faz, e a partir disso, né, atribuição por gênero, né, do cuidado dos filhos, do cuidado da instância e a reprodução no âmbito do lar, do privado, enquanto para o homem é atividade pública, etc. Muito bem. Aquilo que falou a Michele a partir do educar para o cuidado, né? Eu penso que o SUAS, de fato, ele tem uma potencialidade. Os cadernos técnicos de trabalho social com famílias poderia ter e não tem, né? E olha que esses cadernos técnicos foram feitos em outra gestão federal, né? Não na gestão que atravessamos recentemente. Então, assim, tá de fato nós estamos muito longe desta educação para o cuidado que perpassa a ser gente, ser humano, e não ser homem ou ser mulher, ou ocupar, né, o espaço social em relação ao feminino ou ao masculino. Uma outra questão assim que eu vejo em termos de política pública, nós sempre olhamos, ao menos a perspectiva de família, de outros vínculos parentais. Eu até abordo em um outro texto as parentalidades impensáveis, a adoção por transexuais e travestis, enfim, né, que é uma coisa ainda mais espinhosa da gente discutir, mas que é necessaríssimo discutir, né, essas parentalidades impensáveis, ou como alguém já chama no direito de parentalidades malditas, enfim, pela forma como são entendidas. Mas a questão é, o que tem baseado os conceitos de famílias, de masculinidades e paternidades? A gente viu, está vendo a sociedade brasileira deslocando, a gente nunca conseguiu chegar totalmente, mas parecia que nós tínhamos um vento constitucional de dignidade da pessoa humana em que nos levava. Tivemos uma guinada totalmente contrária, né, que nós temos conceitos de famílias, de masculinidades e paternidades não pautados pelas políticas públicas, pela constitucionalização dos direitos humanos, mas pautados por visões que a gente pensava já ter se libertado delas. Elas voltam na política, no reacionarismo, né, numa cultura religiosa, patriarcal, machista, judaico-cristã, enfim, que volta aí é o mesmo produto em outros rótulos, né? Então, isso é um problemão. A gente, de fato, está sendo pautado, né, no Brasil, né? Enfim, vai além do Brasil também, né? Por uma onda reacionária muito grande que ataca justamente isso. Nós estamos falando na contramão do que a sociedade está majoritariamente pensando, do que os mecanismos de opressão estão colocados, e mesmo que tenhamos um atual governo um pouco mais progressista, mas há uma linha muito forte, né, da sociedade brasileira que foi abraçando esses valores antigos que voltam aí com uma roupagem aí, principalmente a partir
da protestantização da sociedade brasileira, né? Eu vejo isso como um grande perigo e me parece que durante algum tempo ainda, algumas décadas, nós vamos ficar um pouco falando no deserto. Mas é preciso, eu acho que a academia é um local importante, e da academia para o universo da política. Eu penso que no âmbito do direito, tem-se alguns modelos de direito, né, de direito no Brasil. A gente vê, por exemplo, uma luta pela valorização das mulheres, uma luta pela igualdade de gênero, igualdade racial no âmbito do judiciário, mas a gente vê os espaços de poder, por exemplo, do STF, do STJ, enfim, sempre as mesmas indicações, as mesmas questões. Então, penso que a gente vai ter que lidar um pouco com essa frustração coletiva e tentar, nos pequenos espaços, acho que a academia é um espaço importante, o da academia para a política, em comunidades pequenas. Eu estou aqui numa realidade de comunidades, inclusive, mais tradicionais. Essas comunidades são tão violentas quanto as outras, mas têm tantos potenciais de modificação quanto as outras. Então, por exemplo, trabalho com populações de fronteira, populações indígenas, que são também dominados pelo patriarcado, pelo machismo, pela violência contra a mulher, de uma forma absurda também. Mas que tem outras potencialidades de outras formas de cuidado. Então, eu penso que a gente vai ter que ir sempre pelas redes alternativas. As redes institucionais estão totalmente difíceis nesse momento. Sinto, é difícil dizer isso, né? Mas ao menos é uma constatação que eu percebo. Eu vejo, posso falar? Pode, Gabriel. Eu Só vejo, aumenta um pouco mais o volume, ou fica mais próximo, que tá... deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Eu vejo que realmente é um grande problema, né? Para a gente, assim, é até um pouco desanima, né? Porque no judiciário, quantas vezes que quando nós recebemos um processo, dos profissionais que nós trabalhamos juntos, né, da rede, todos eles identificam somente a mulher, a mãe como responsável, né, das situações, a culpa recai somente na mãe, né? Dificilmente se verifica o nome do pai nos problemas, né? Nas responsabilidades paternas diante daquela criança. Isso até mesmo nos relatórios de todos os profissionais que a gente recebe, né? A gente trabalha com uma rede, então, mas espera aí, cadê esse pai, né? Nunca foi acionado, nunca foi chamado. Por que se responsabilizar somente a mãe, né? É, isso historicamente, né? Só a mãe que é responsável nas dificuldades, no problema, de ser encaminhados para os serviços, para ser responsável por aquela criança que está acolhida. E a gente começou até a discutir, enfrentar essa situação, né? Em alguns casos aqui no TJ, de chamar esse pai também para participação, né? Para também o cuidado, ser responsável pelo cuidado, ser responsável também num todo por filho, né? Parece ser tão óbvio, né? Mas não existe esse compartilhamento da responsabilidade, tanto do pai como da mãe, né? E acho que a gente tem muito que discutir, de trabalhar com a rede, com todos os profissionais, essa questão da responsabilidade paterna, né? Pode ser nos espaços acadêmicos, né? Como o Fábio falou, e também um trabalho de formiguinha entre todos nós, né? Que deparamos com essa rede, com todos esses serviços, né? Que trabalham diretamente com a família, né? É até interessante a Gabi falando, porque eu estou analisando uma situação no fórum que é de padrastos que entram com pedido de adoção dos enteados, enteadas, né? Mas não pela ausência do pai biológico. É porque o pai biológico é aquele pai que paga a pensão e convive
casualmente, né? Ou de vez em quando. E é muito curioso porque é uma retórica que eu ouvi quase que em todos os casos, de que porque o interesse é porque pai é quem cria, é ele quem fica quando eu não estou, é ele que leva para o médico, é ele que vai na reunião da escola, o outro só paga a pensão ou nem vem para ver, né? E aí, quando eu vou falar com o pai biológico, é muito interessante como ele não reconhece a forma como ele pode aprimorar, ampliar ou desenvolver uma paternagem diferente. Aí você vai estudando as relações intergeracionais, a referência que essa pessoa teve de pai, de paternagem, era pior ainda, era mais ausente ainda dessa relação de cuidado, né? E aí, em casos como esse, além de fazer uma abordagem socioeducativa ali muito rápida, né? Porque, como diz a Gabi, para mim um dia isso gravou lá, é produção em grande escala de relatório. Então não tem muito tempo para trabalhar aquela família, para trabalhar aquele contexto. Mas é de despertar ali uma outra forma de desenvolver a relação com os filhos e os filhos da mesma forma. Mas o curioso é até, inclusive hoje, um dos adolescentes que eu atendia não concordou. Falou assim, não, mas eu considero meu padrasto como meu pai, mas eu não quero que ele assuma o lugar do meu pai, porque o meu pai tem o jeito dele, mas ele também é pai do jeito dele. E esse adolescente conseguiu identificar as diferenças assim de paternagens e de construções culturais, né? Dizendo o meu pai ele não sabe exercer o cuidado de outra forma. E aí eu até perguntei para ele como é que você contribui para que essa relação de paternagem, essa relação parental modifique? O que que você pede, solicita, demanda, né? Aí ele falou, é que nem uma vez que eu pedi para ele para ir comigo fazer um exame, e aí ele disse que isso era coisa da minha mãe, mas aí eu insisti e ele foi comigo e tudo mais. O garoto tem um bom diálogo com o pai, mas isso tem me chamado muita atenção, né? Existem características diferentes de paternagem, mas não que elas não possam ser aprimoradas, ampliadas, né? E essas ações em que o padrasto entra com um pedido de adoção vem numa substituição e numa desvalorização do que não haja, né, uma paternagem ausente também, pais que realmente nunca se empenharam em se aproximar, isso acontece muito. Só que eu fico pensando até que ponto a gente colabora para essa mudança de realidade, né? A Gabi estava falando quando existe uma criança, um adolescente, uma criança em desproteção, né, é clássica a pergunta, cadê tua mãe? Né? Às vezes, dificilmente se pergunta, cadê o pai, né? É sempre primeiro a mãe. Nossa, mas essa criança não tem mãe? Como assim que ela está nessa condição, né? Então, dificilmente os pais são procurados. Quando eu estava no CREAS, a gente tentava fazer esse investimento. Então, foram vários os casos em que a mãe não conseguiu exercer a função protetiva, mas o pai conseguiu, sozinho, inclusive, né? Sendo uma família unilateral, uma família sozinha, ele pegou a guarda dos filhos, tirou do acolhimento e conseguiu desenvolver essa função de cuidado. Mas, gente, foi assim, era um PAEF de 6 meses de trabalho para tentar. Tanto é que esses pais, eles iam para o acolhimento, para o serviço de acolhimento, e lá eles eram, ensinar é uma palavra muito complicada, mas eles eram promovidos a comparecer em reunião de escola. Quando era marcada a consulta no posto de saúde, não era a cuidadora que levava, era o pai. E isso era muito interessante, porque aquele pai ficava bem perdido, e muitas vezes eles iam lá no CREAS, que era do lado, para dizer, olha, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, nem eu vou no médico, o que que eu tenho que fazer lá, né? E aí a gente ia trabalhando isso, né? Então,
Existem possibilidades, é um trabalho que tem que ser melhor investido, mas é importante a ampliação e a análise crítica das ausências paternas. Até que ponto é, de fato, possibilitado que esse pai exerça a sua paternagem, né? E até que ponto os pais também não são subestimados dentro dessa capacidade por nós mesmos, quando entendemos que a mãe é que precisa ser procurada de imediato, porque já sentenciamos que aquele pai não vai conseguir, já que a mãe não consegue, muito menos o pai. Infelizmente, tem essa visão e essa fala. Aí, outro ponto que eu queria também mencionar é que quando a gente fala, né, de cultura machista em relação ao pai, é como se a gente dissesse, os pais sofrem por essa exclusão, por serem considerados coadjuvantes dos cuidados que são, em grande parte, desenvolvidos pelas mães, por mais que isso seja a realidade de uma maioria, justamente pelas imposições, a gente não está olhando a sobrecarga que está naquela mulher, de cuidado familiar, de cuidado doméstico, né? Então, o machismo em relação ao papel social do cuidado não afeta somente os homens que são dificultados de exercer a paternagem, de ter esse desenvolvimento da convivência e cuidado com os filhos, mas também afeta a mulher que fica sobrecarregada, inclusive pode ter a própria saúde mental afetada em relação a toda essa sobrecarga, tem dificuldade de se alocar no mercado de trabalho, porque ela vai ter que conciliar horários de buscar na escola, enfim, né? A cultura machista que oprime ou que define papéis sociais, oprime tanto homens quanto mulheres. Eu acho que esse olhar também precisa ser considerado para que não haja uma defesa polarizada, né? Infelizmente, quando a gente fala de machismo, de patriarcado, tem que ter uma polarização, né? A mulher defendida em detrimento do homem. Não, a gente tem que defender a igualdade, né? Era isso. Eu queria falar uma coisa. Muito bom ouvir o Fábio, gostei muito, assim, e o outro também, que eu não me lembro o nome, mas enfim. E assim, ouvindo vocês, eu sempre gosto de trazer a realidade, assim, da vida, né? Então, no trabalho no TJ e ouvindo as pessoas, a questão do trabalho, né? Isso é uma questão de sobrevivência das pessoas, né? Quando a gente diz que o homem, então, tem esse lugar de rua, de público, é o trabalho também, né? Então, assim, é o dinheiro, é a comida na mesa, então, e a mulher também está nesse espaço, então poder, nos processos, e olhar essas famílias com esse olhar do trabalho e do espaço-tempo das pessoas. O espaço-tempo do homem e o espaço-tempo da mulher é diferente, as famílias, elas têm as dinâmicas distintas, mas o quanto isso impacta na vida das crianças e o olhar que a gente tem, né? E é isso que a Michelle falou, de tentar ter uma visão mais igual, né? Como é difícil isso, porque para a mãe é sobrecarga, né? E o pai também, quem sabe não é também, né? Essa dificuldade de ser pai vem de estar trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite, de não poder também ter esse tempo de qualidade, enfim, né? Então eu me preocupo e eu tenho visto, inclusive essa questão que tu falou, Michelle, das adoções de padrasto. Não sei se tu percebe isso, assim, uma motivação previdenciária até, assim, do tipo, para ter acesso ao meu convênio de saúde, né, para o filho ter algum acesso a algum benefício, né, então tem um trabalho aí por trás também, né, então trazer essa, só para a gente não perder muito, porque também fica num discursinho assim de, política pública, precisamos de políticas públicas, e na verdade é tão estrutural
é tão uma organização de gênero também da sociedade, assim como o trabalho é uma questão estruturante, o gênero é uma questão estruturante, etnia é uma questão estruturante, raça é uma questão estruturante, né? Enquanto a gente, operador do direito, também não tiver formação nessas áreas, fica muito difícil de trabalhar, sabe? E aí ficar nessa perspectiva, assim, de secando gelo, sabe? Quando, na realidade, é bem mais embaixo o nosso buraco, né? A gente sabe. Da sociedade mesmo, né? Gente, vos ver si alguien hispanohablante, Janet, Adriana, Nixa, No, Yuri. gracias, Carlos, tratándole como de cogerles el hilo y de verdad que de pronto alcanza uno a entender algunos aspectos que también he reflexionado, ¿no? Sobre todo cómo juega un papel importante en este tema de las construcciones culturales, ¿no? Yo soy una convencida de que la parte cultural de nuestros pueblos, la idiosincrasia, las prácticas centradas en el patriarcalismo y en el machismo, eso generan gran afectación en la familia y sobre todo se hace muy evidente en los procesos de separación, ¿no? Y yo podría decir que pues está tan transversado en toda la cotidianidad, tanto institucional como familiar, esta cultura eh, en la que a veces en vez de sumar lo que hace es restar y desagregar, ¿no? Que las personas que en vez de poder llegar a qué acuerdos en común terminen pues totalmente distanciados, porque frente a las situaciones en las que yo he tenido oportunidad de revisar en los procesos de custodia, se da mucho el buscar la forma de sentirse aventajado, ¿no? Eso es un aspecto cultural, de mirar a ver quién es el que tiene aires o logra triunfar frente a esta discusión. Eh, los hijos son de las mamás, ellas son las que deben criar a sus hijos. Eh, en la misma eh, dificultad de reconocer y aceptar que de pronto la figura paterna pues también puede jugar un papel importante en la crianza. Entonces todos estos elementos son como configuraciones propias de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia latinoamericana y es algo de lo cual se ha podido, no se ha estudiado mucho desde el área de la alienación parental, ¿sí? Y yo pensaría que tiene mucho que ver en este contexto, en cómo se alimenta ese sistema para que se generen todas estas dificultades familiares alrededor de la alienación parental. Hace unos días estábamos pues nosotros analizando un video de custodia compartida, ¿sí? Un video de custodia compartida que es español, con unos estudiantes y ahí estaba como muy marcada todo este ejercicio arbitrario de violencia, de buscar la forma de mancillar la dignidad y la vida del otro, de cómo se instrumentalizan a los hijos y precisamente revisábamos, era cómo está marcado todos nuestros comportamientos, toda la forma de cómo nos conductuamos en la sociedad por esa formación machista y patriarcalista, ¿no? Entonces, de definir roles, qué es lo que le corresponde a la mamá, qué es lo que le corresponde al papá, que la mamá no habla porque el papá pues con esa voz de trueno la hace callar, con esa mirada tan dominante la hace sentir como tan poquita cosa y como de alguna manera pues también el sistema judicial en el que se estaba resolviendo ese conflicto también ayudaba, ¿no? Estos jueces y estos abogados de alguna manera como en su postura
de tratar de sacar ventaja frente a lo que para ellos representa un caso más, terminan alimentando todas estas situaciones de desaveniencia y de dificultad para llegar a acuerdos, porque lo que se pretende es imponer la razón, eh, independientemente de revisar hasta dónde los afectados pueden estar eh, implicados en serias vulneraciones de derechos. Entonces, yo pensaría que la parte cultural juega un papel muy importante. Ahí está el reto de nosotros también los trabajadores sociales en el ejercicio de nuestra labor educativa, formativa, de concientización, de sensibilización, para tratar de revisar esos patrones y cómo empezar sí, revisarlos para tratarlos de superar, ¿no? Eh, es muy necesario, aunque uno reconoce que pues la sociedad en estos tiempos también ha logrado avanzar porque ya eh, pues tanto que se ha trabajado con el ejercicio de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, que ellos son los que tienen el derecho de gozar y disfrutar con sus papás, pues digamos que no es que se haya avanzado, pero al menos el discurso se escucha en los pasillos, el discurso se maneja en las orientaciones y de todas maneras algo tiene que empezar a calar, ¿no? A calar en la conciencia de los ciudadanos y de empezar a reflexionar y a generar procesos de análisis desde el interior, desde la postura que tenemos nosotros y cada uno frente a esas responsabilidades parentales cuando asumimos el ejercicio paterno o materno, ¿no? No es una tarea fácil, siempre digo yo, nosotros los trabajadores sociales somos muy osados, tenemos grandes retos a nivel social, de alguna manera ese discurso ya está empezando a permear y a calar en el mismo sistema, pero hay mucho que trabajar desde la parte cultural y en la medida que pues uno pueda avanzar en este estudio y en investigaciones y de pronto revisar esos estereotipos culturales, esas prácticas culturales, esa idiosincrasia que tenemos nosotros los latinoamericanos y poner la discusión, por ejemplo, como en estos espacios nos deben llevar a darle más fuerza y más voz en nuestros espacios de intervención, sobre todo generando procesos de reflexión, porque es que esta situación también está tan naturalizada que muchas veces no lo logramos percibir como algo que tiene implicaciones severas o poco propias, ¿sí? Está tan naturalizado que de alguna manera pues es normal, ¿sí? Es muy normal. Entonces la tarea es desde estos espacios de discusión cómo revisar, ¿cierto? Y cómo comprometernos para que cuando estemos al frente de nuestros sujetos de intervención, cuando estemos al frente de nuestras familias, propiciemos como esa conversación respecto a los patrones culturales y cómo están ligados a la forma de comportarnos. Yo pienso que hay mucho trabajo por hacer, hay cosas que poner en discusión para que la gente piense, revise y determine realmente qué es lo más apropiado, porque sí, definitivamente lo que uno nota es que alrededor de los fenómenos que afectan a la familia, como es la misma situación de alienación parental, está muy transversada por esa idiosincrasia de nosotros los latinoamericanos desde la perspectiva patriarcalista y masculinizante. Gracias, Carlos, gracias. Gente, pelo avançado horário e porque Brasil, Argentina, já estamos às 21h30, eu vou devolver a palavra para o Fábio, não sei se o Irving está por aí para fazer as suas considerações finais, né? Agradecer novamente ao Fábio, agradecerle a Irving, não sei se estás, Irving, por aí, para las palabras finales, apesar Sí, de sí, que, estoy por aquí. apesar de que um tema como esse nós ampliaríamos muito mais. Quer começar? ¿Quieres iniciar, Irving? Sí. Sí, bueno, pues lo que sí quiero es
comentar que en efecto, hay mucho que hacer sobre esto y revertir siglos de historia no lo vamos a poder hacer muy de inmediato. Nos toma mucha concienciación y nos tomará generaciones. Por tanto, es importante que comencemos a trabajar también cuestionando y planteando otras formas de ser padre y de ser madre. En el caso de los varones, con quien más trabajo, ¿verdad? Pues trabajar con los niños para que comiencen a visualizar otras formas de ser hombre, que comiencen a visualizarse permitiéndose ser afectuosos, ser responsables de la crianza, que nos cuestionemos incluso los juguetes que regalamos para las próximas fiestas. ¿Qué juguetes le vamos a regalar a nuestros niños, verdad? Que solemos regalarle juguetes a las niñas que remiten a las maternidades, pero a los niños no, juguetes que remitan a las paternidades. Y desde ahí, desde algo tan sencillo como eso, comenzar a plantearnos esto para poder buscar espacios más justos y más equitativos en lo que tiene que ver con la crianza y evitando la alienación parental desde antes que comience. Así que con esto concluyo, pero aprovecho para agradecerle, Carlos, la oportunidad y a todo el grupo y mostrándome pues siempre disponible en todo lo que pueda colaborar. Gracias, Irving. Fábio. Por minha vez, eu também reitero os agradecimentos, a paciência da escuta. Eu lembro sempre, quando a gente está discutindo esses temas, de uma frase do Bauman, que ele diz que nós estamos no interregno. Aquilo que foi não serve mais, e aquilo que servirá nós ainda não sabemos o que é. Parece-nos estarmos todos nesse interregno, nessas lutas sociais. Mas é preciso fazê-las. Talvez nós não iremos alcançar, mas as novas gerações que estão aí certamente olharão. Tomara que nos olhem com um pouco de compaixão, porque nós tentamos, porque não nos acovardamos de fazer fissuras na história, né? Nos microsistemas que estejamos, familiares, domésticos, nos sistemas intermediários do trabalho, nos macrosistemas da política, da faculdade, da universidade, enfim. Então, penso que a gente sempre apostar, né, de que uma nova geração está vindo aí e que a gente vai conseguir pautar o afeto como um valor humano, como um valor jurídico, como um valor social, e não nos cansemos. É melhor acender luzes do que amaldiçoarmos as escuridões. Então, que a nossa noite aqui possa ter também nos ajudado a potencializar e reconhecer que existe muitas fissuras sendo feitas, existem movimentos que parecem pequenos, mas que têm a possibilidade de câmbios e mudanças extraordinárias. Estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Gente, então fechamos por aqui. Não sei se Thaís quer também se despedir como coordenadora. Eu quero agradecer. É sempre muito enriquecedor essas trocas, né? A gente aprende muito com quem está na prática, né? Essa interlocução da academia, teoria e prática, que é indissociável. E esse fechamento é muito motivador, né? Porque a gente sente essa correlação de forças o tempo todo, né? Só que a gente não pode desistir, né? Sigamos, companheiros, né? Obrigada. Buenas noches, boa noite a todos y todas. Muy buenas noches a nuestros invitados especiales y a todos los participantes. Ha sido bastante significativa la sesión de hoy, muchos aprendizajes, muchas preguntas, muchas inquietudes y muchos retos. Muy buena noche, feliz descanso para todos. Buenas noches, hasta pronto. Chao, chao. Buenas noches, muchas gracias. Muy Buenas interesante todo. noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muy buenas noches.